Boa tarde, boa noite, terráqueos. Adelmo Lima, 58, de São Paulo para o mundo inteiro, tá? Um forte abraço a todos. Hoje com uma pessoa especialíssima, uma grande mente pensante no meio da capoeira, um grande coach, um grande ser humano, uma grande alma, Mestre Carson Ciega, lá do nosso sul do Brasil para o mundo inteiro. Forte abraço a todos. Vamos aqui aguardar nosso amigo. E por enquanto, vamos um cafezinho. Caramba, né? Sim. Satisfação, mestre. Daí, Bom mestre. te ver aqui. Pô, faz tempo, né? Faz tempo que a gente não fala. O senhor estava no selfie porque eu sou um homem discreto, não quer aparecer, né? Eu não sei o que que houve, cara. Não sei, sinceramente, eu não sei o que que houve. Mas tá resolvido. Bacana. Tá aqui, ó. Tá o mestre Dunga aí, o mestre Mano, o mestre Tigre, onça lá de Brasília, o Marlon Bom, Arnóbio tá aqui, Paulo Ferrinho, então a galera aí. Luto pra te grande escutar, meu querido. abraço aos meus amigos aí, mestre Marlon, mestre Dunga, mestre Mano, aos outros mestres que eu não conheço, que estão presentes aí. E obrigado por virem prestigiar o nosso bate-papo aqui, né? Maravilha, meu querido. Uma satisfação estar contigo aqui, sabe que. Engraçado, a gente não se conhece pessoalmente, né? Temos que vadiar, né, mestre? Temos que Pô, tá na vadiar. hora, né? É. Quando tiver a rodinha de sêniores, a gente vai pra lá pra tua rodinha. Ah, Pra cantar a música do Barrão, né? Eu não tô nem aí. Se vocês não, eu só tô cantando essa música agora, velho. dois. E aquela, já Só tô tô ficando cantando. velho na cadeira de bimba. É. Maravilha. Mas o Mas, meu legal, querido, cara, o legal é que a gente. Eu te acompanho, sei que tu treina. A gente continua treinando e entra na roda e balança com todo mundo, né? Então, sim, essa é a grande sacada, né? De poder estar jogando capoeira ainda. Só por isso eu exatamente. sou extremamente agradecido. Exatamente. Eu gosto de falar, sabe o que é? Que quando acabar a roda, assim, pô, tá jogando ainda, Bazuana. Cara, eu ainda estou jogando. O ainda quer dizer o quê? Continuidade. Não é ainda porque, não, eu tava parado. Não, não estou parado. Eu ainda continuo jogando. E eu acho que isso me dá motivação de continuar. Então, mestre, quando o cara pergunta, tá jogando ainda, o que está implícito nessa pergunta dele? Pô, mas tu já era para ter parado, ou como é que tu Tem. consegue jogar com essa idade e tal? E eu, sinceramente, eu treino capoeira, vai fazer 45 anos o ano que vem. Sensacional. Nunca parei de treinar. É claro que o corpo não é o mesmo. A gente Não. vai ficando mais duro, mais pesado. Tem que fazer outras coisas para continuar jogando capoeira. Mas a ideia é jogar sempre, né? Jogar o tempo Sim, todo. jogar. Jogar o O João, quanto der. né, João Grande joga até hoje com 90 anos, eu acho, 91, suponho, não É. lembro direito, coisa assim, entendeu? E o que é jogar capoeira? É estar feliz na roda de capoeira com os amigos. É. A sua disposição, a sua performance, isso aí é o que menos importa. Mas, meu querido, vamos parar de falar da gente, vamos falar mal dos outros agora, tá? Bora lá. Vamos lá. O que é melhor? O Meu, que é melhor? Fazer um evento ou ir no evento dos outros? É ir no evento dos outros. O que é melhor? Falar da gente ou falar dos outros? Vamos falar dos outros. todo, vai estar falando mal do mestre Mano, mestre do Cássio, do Marlon, tudo que é aqui. São nossos amigos, né? Falar mal aqui é elogiar e é uma inveja boa. Meu querido, mestre Cássio, muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra. Que agradeço. Eu alimentei e o senhor conquistou um grande respeito meu, devido às nossas reversões, nossas conversas, nosso bate-papo, a sua ajuda, que o senhor me ajudou numa mentoria, que depois vou até comentar, que é importante falar, porque é legal ser ajudado, mas é importante também evidenciar as pessoas que estendem a mão para você no momento que você precisa. Isso não pode passar para depois. Preto Malvino está aqui, grande abraço, Preto Malvino também está aqui. Um grande Grande fera. Preto Malvino. É o homem, esse é o homem é o revolucionário da, Esse é, da esse é. quiropraxia, da biocapoeira. Ele é o Tem coisa. nosso irmãozinho mais novo, né? Exatamente. Teimoso, danado, cabeça dura, mas é um cara que tem muita coisa a oferecer. Muita coisa a oferecer. Sabe o carinho que eu tenho por ele. Mas, meu querido, quero perguntar para você. Começou a capoeira onde?
quando, com quem e qual foi a sua relação emocional com a arte nos primeiros momentos? Fica à vontade, querido. Então, eu comecei em 78. Ele era professor na época, um cara da primeira geração, um dos caras da primeira geração de capoeiristas aqui de Porto Alegre, o mestre Anselmo Acurso, mestre Ratinho, angoleiro. Ratinho. Né? Na época ele não era angoleiro, depois ele foi se transformando. E ele tinha um projeto num clube de engenharia que a gente chama de CUE, aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele tinha um projeto lá e eu comecei a treinar com ele em 78. Em 77, eu já tinha feito uma aula, por insistência dele, a gente era amigo de festa, de adolescência, e ele disse, pô, tem que ir lá treinar capoeira. E eu fui fazer uma aula na ACM com um cara que veio aqui para o Rio Grande do Sul, que a gente achava que era mestre, o Vadinho. Depois se descobriu que ele não era mestre, mas era um cara que sabia um pouco de capoeira e tal. E ele tem uma importância nesse sentido na história da capoeira gaúcha. Foi um dos primeiros a vir para cá e ensinar capoeira. Mas aí eu acabei engrenando nos treinos mesmos, foi em 78. E aí não parei mais. Que sensacional. Em 1986, eu teve um evento em Brasília, que foi a Água Divisória em Brasília, de um evento que foi fantástico. E tem muita informação, não entra em detalhes. Mas eu conheci o Ratinho lá. Ele tava um baixinho, loirinho, né? Não sei como é que ele é hoje, cabelo grande. Tipo hippie. 86, cabelo comprido, era todo mundo hippie pra gente. Eu conheci, joguei com ele lá, né? Mas só vi essa vez e nunca mais eu ouvi. Porque ele tem quase mais de 30 e tantos anos que eu não vejo o Ratinho. Mas que legal. Ô mestre Carson, a capoeira. Eu sei que a capoeira vai construindo um homem, entendeu? Quer dizer, vai ajudando a construir o homem e a capoeira em si própria dentro da pessoa, entendeu? O que ela fisgou? O que foi que ela fisgou em você que te manteve nela durante tanto tempo? Detalhe, eu também comecei em 1978, eu só não sei se eu sou mais velho de capoeira do que você, porque acho que vai ser muito difícil. Eu comecei dia 25 de janeiro. Pô, se você dia 24, é mais velho que eu. Não, tu é mais velho, eu comecei em março. Então tudo mesma idade, tá bom. Então, é que eu tenho que contar o que aconteceu em 79. O Ratinho teve que parar de dar aula nesse espaço da universidade e teve um outro professor treinando lá, que já é falecido, que era aluno do mestre No, o Macaô. Depois ficou sendo chamado de mestre Macaô. E eu treinei quase todo o ano de 79 com ele. Final de 79, início dos anos 80, eu entrei para a Muzenza. Com o então contramestre Paulinho Mato Grosso, que em 80 ele foi o primeiro mestre formado pelo mestre burguês. Legal. Mas aí, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, por que eu fui treinar a capoeira? Porque era uma coisa que sempre me atraiu, até então eu não conhecia, mas a capoeira ela estava muito na moda naquela época. Sim. Os jovens treinavam capoeira naquela época. Né? E ela era nova aqui no Rio Grande do Sul. E tinha essa coisa do grupo, de estar na rua, das pessoas se apresentarem, e tudo aquilo que um jovem quer. Né? E o exercício com o corpo. E além de aprender uma luta para se defender. Só que eu comecei em 78 e aí em 81 eu entrei na educação física, no curso de educação física. Perfeito. Eu sempre gostei muito de esporte, praticava, ainda pratico surf também, gosto de pedalar, faço musculação. É isso que me mantém até hoje, né? Praticando a capoeira, além de outros hábitos que eu acho legal a gente falar. Mas o que me fez ficar na capoeira tanto tempo? Ora, grande parte do fato de eu ter ido para a educação física foi por causa da capoeira. Eu gostava de esporte e eu estava praticando capoeira. Tanto é que em 83, um amigo meu, hoje mestre Batista,
ele começou a dar aula para as colegas de turma na faculdade que a gente estudava, que era o IPA, Instituto Metodista de Porto Alegre. E ele, por algum motivo, teve que parar, e eu comecei a dar aula para essas colegas. Em 84, eu fundei um grupo de capoeira. A capoeira tem uma história interessante lá nessa faculdade, que ela era proibida, e aí eu fiz todo um trabalho de resgate para que ela fosse liberada. Isso aí está no livro do Mestre Charel, né? Capoeira na universidade, se eu não me engano. Eu contei essa história lá. Sensacional. Mas aí é o seguinte, eu me descobri... o Mauro Morcego mora aqui no Rio Grande do Sul, meu amigo, aqui em Porto Alegre. O que aconteceu na educação física? Eu descobri que eu gostava de dar aula. Então eu virei profissional de capoeira muito cedo. Eu não tive tempo de fazer besteira. Essas besteiras que todo mundo faz, que não gosta de contar, eu não tive muito tempo de fazer isso. É uma bênção, né? Então, assim, eu não digo que eu não errei e tal, a gente sempre, às vezes por outras, teve algumas situações de roda que hoje eu não faria, eu faria diferente, mas como eu comecei a ter alunos sob minha responsabilidade, eu entendi que eu tinha que dar exemplo. E aí comecei a fazer eventos. Então, desde hoje se fala muito no profissionalismo da capoeira, e eu já trago essa ideia há bastante tempo, né? E hoje a ideia é passar isso para essa galera, assim. Interessante. E isso, aí respondendo a tua pergunta de forma objetiva, legal, Morcego, vamos tomar um café aí, vamos marcar da gente se conhecer. Ele mora aqui em Sapucaí do Sul. Você é da linhagem do Mestre Adilson de Brasília. Show, conheço o Mestre Adilson. Estive com ele em 2 Gingas Sem Limite, lá do Mestre Tapuã, na Bahia, nos anos... antes de 2010 agora. Sensacional. Eventos históricos aquele. Eu fui a 3 Gingas Sem Limite. Mas então, eu comecei a fazer esse trabalho e aí eu continuei treinando capoeira e fui adquirindo a formação. Depois que eu me formei em educação física, comecei a trabalhar em escolas, sempre levando a capoeira e tudo mais, e intensifiquei meus treinos. Uma coisa foi a minha carreira na educação física. A minha trajetória na capoeira foi normal, demorada e difícil, como a da maioria das pessoas. Perfeito. E sofrida também. Normal. Nunca foi. Sofrer na capoeira. É a resiliência. Ô, mestre, deixa eu fazer dois questionamentos. Um é histórico, né? Você falou que a capoeira era moda. E realmente, isso me traz muita lembrança que, tipo, os eventos... tipo assim, hoje a gente vê muita mulher, graças a Deus, e tem muito trabalho de criança, entendeu? A gente via pouca mulher e muito homem, muito adulto, muito jovem, e nas rodas, nos treinamentos, né? Que não é uma realidade hoje, na maioria. E tem muito ainda, mas não comparado àquela época. Mudou bastante, tá? Talvez tenha algum processo histórico cíclico, né? Que a capoeira esteja passando, que eu não sei qual é o diagnóstico disso, diagnosticar quer dizer, para entender o que está acontecendo, tá ok? Então isso aí me deixa meio não preocupado, porque acho que o processo é natural, mas só para poder trazer à tona uma observação interessante. E você falou uma coisa muito interessante. Eu gostei de dar aula de capoeira porque teve pessoas, gostei da aula, quer dizer, porque teve pessoas sob a minha responsabilidade. E isso acabou me moldando, eu acabei de ser um exemplo, mudou a minha forma de conduta. Essa troca é fundamental, né? Ajuda muita gente, porque não é só o professor que dá aula de capoeira. Ele está ensinando, mas, pô, você se espelha também. Você tem que se observar, fazer autocrítica e melhorar. Então, desde cedo eu descobri que a congruência é o melhor caminho. Congruência. Assim, a congruência é eu falar daquilo que eu faço e não daquilo que eu acho que deve ser feito. Se eu digo para as pessoas que tem que treinar, eu tenho que treinar. Eu tenho que ser um cara que treina. Hoje eu treinei de manhã lá no parque com o meu aluno. Então, essa congruência é essencial. Na verdade, é o ser humano, né?
É o que a gente não vê nas mais variadas áreas. Só para dar um exemplo assim bem gritante e atual, é a política, né? A política é o exemplo maior da mentira, né? Então, quando o cara... quando a gente está lidando com pessoas... É só uma pequena observação, já volto para esse raciocínio. Naquela época tinha mulheres, não eram muitas, era a maioria eram homens, e não havia tanta... Havia pouquíssimas, aliás, crianças. Esse movimento de capoeira nas escolas começou nos anos 90. Perfeito. Em 1988, eu e o mestre Batista, a gente deu um curso aqui no Rio Grande do Sul, numa praia chamada Tramandaí, pela Associação de Profissionais de Educação Física, a PFRS, que era capoeira, era a visão que a gente tinha na época, eu inspirado no mestre Gladson, mas principalmente no mestre Charel, que eu vinha conhecer depois e tal. Sim. E a gente deu o curso a capoeira, olha como é antigo, a capoeira na escola de primeiro e segundo graus. Nossa, primeiro e segundo grau. Sabe quem estava presente? A gente ficou olhando quando chegou, ele cumprimentou, foi super educado e a gente ficou se olhando, tinha uns 10 alunos, 12, sei lá, 15 alunos no curso, e a gente ficou olhando, quem é esse cara? A gente ficou assim, sabe quem era? Mestre Gladson. E aí eu olhei para o Batista assim, é o cara da revista, aquele, rapaz, estamos ferrados, e agora? Vai ensinar feitiçaria pro feiticeiro, cara. Mas, para minha surpresa do cara, do mestre, que eu vinha conhecer hoje, eu sou amigo pessoal dele, ele somou pra caramba, nos botou lá em cima, participou de uma oficina lá, deu discurso. O mestre Gladson é fora da curva, né? Ele é um cara a expressão fantástico. máxima da palavra generosidade, cara. E ele tá fazendo 80 anos agora, viu? Foi ontem. Eu sei, eu vi, eu acompanhei. Na verdade, ele é a expressão máxima da palavra amor, né? Sim. Amor ao semelhante, da paz, do bom senso. Ele é um cara fantástico. Ele tem uma contribuição. E eu tive esse privilégio, junto com o meu colega na época, de ter ele... Depois eu dei um curso em Curitiba no ano 2001 também, e ele estava presente também, um curso de capoeira pedagógica. Então o mestre Gladson é meu amigo. Oi? Esse curso aí, ele deu feedback, e qual foi o feedback que ele deu para o primeiro curso? Da capoeira em primeiros estudantes, primeiro e segundo grau, escolas. Cara, assim, ó, o feedback foi o melhor possível, assim. Ao invés de ficar... Ele teria 500 mil críticas se ele tivesse que tecer, né? A gente estava iniciando, tinha 10 anos de capoeira, sabia muito pouco, né? Hoje, eu sei um pouquinho, imagina naquela época, né? Mas ao contrário de tecer críticas, ele só nos jogou para cima, entendeu? Ele louvou a nossa atitude de estar ali fazendo aquilo, e aquilo deu força para eu seguir na trajetória que eu segui. Então, assim, é tal coisa, quando tu está na frente de um mestre, tem dois tipos de mestre, né? Tem aquele mestre durão, que te ensina da pior forma possível, e tu sofre com isso, depois tu agradece, que ele foi um grande mestre e tal. E tem aquele paizão, e o mestre Gladson é um paizão. Ele chegou e ele apoiou totalmente a nossa ideia, não prestando atenção nos nossos eventuais erros que a gente tenha cometido e tal, e com certeza cometemos, né? Então, o que fica dele é essa imagem mesmo, que eu faço questão de deixar registrado aqui. É um cara fantástico, fantástico para a capoeira no mundo. Exatamente. E esse é um bom modelo, né? Porque até nos ensina. Tipo assim, a educação tem que ser feita de duas formas. Por amor, e o amor, quando, muitas vezes, ele é vertical e horizontal. Vertical quando ele é duro. Tipo assim, você tenta repetir várias vezes um conceito de educacional para uma criança, para um aluno, e ele fica resistente àquilo. Aí quando passa a terceira, quarta vez, aí tu cansa de ser macio, bonzinho, né? E dá aquela dura, assim, de arrastar no meio. Aí a pessoa cara no meio, some, então acorda. E um dia agradece, sempre agradece. Só das duas formas. O mestre Gladson, ele tem essa essência mesmo, né?
você é uma pessoa de coração bom, porque é um educador. Ele não está na posição de pai duro, é um pai realmente educador, e essa é uma boa posição. Não é a minha 50%. Eu falo isso com meus alunos, com minha filha, e meus filhos também, tá ok? Eu sou amor 50% e pau, pedra, 50% Não, quando eu também sou precisa. duro. Eu já fui muito mais duro, cara. Eu achava que as coisas tinham que ser meio a ferro. Eu errei muito também. Meio a Claro que ferro e erra, né? fogo. Tipo, chamar a atenção de um aluno publicamente, porque ele errou numa situação lá. E aí, depois de um tempo, fui aprender que elogios se fazem em público e chamar a atenção a gente chama no privado, né? Mas aí Exatamente. até tu lidar com as suas próprias emoções, com a situação que deu errado, que poderia ter comprometido um trabalho, enfim, são situações que acontecem com o professor de capoeira, professor de qualquer coisa que lide com crianças, adolescentes e jovens adultos, assim, né? A gente tem que... É tipo assim, hoje eu digo, se eu soubesse. Mas se eu soubesse, eu não teria passado pelo processo, né? Não, e não teria amadurecido, porque acho que é cada um É, também, né? Não, porque, tipo assim, o mestre Glácio é um modelo. Só que eu não sou o é, mestre Glácio, você não é o mestre Glácio, ninguém é o mestre Glácio, é um só. Quando a gente vive num ambiente onde é tudo escuro, um quarto, eu estou no quarto, numa casa, pum, acabou a luz, tudo na penumbra. Se aparecer um pirilampo ou uma vela, que acontece, todo mundo na direção daquela luz ali. Perfeito? Por quê? sim. Para ser iluminado. Então tem pessoas que têm esse poder, né, de atrair pela iluminação, mas não quer dizer que quando você vai embora dali, você vai levar um pouco daquela luz. De repente você está apagado, ou está no processo de amadurecimento, que é um processo natural. E o senhor falou uma coisa interessante em relação à qualidade emocional da pessoa, tônus emocional, que tem a ver também com um pouco de tônus moral, para poder lidar com as pessoas. O processo da capoeira ele ajudou bastante a se conhecer melhor, para poder lidar melhor com as pessoas. Total. É que uma coisa é que a gente tende a... Normalmente o capoeirista tende a se considerar numa ilha, né? Como se a capoeira Hum, fosse apartada da sociedade. Só que a gente está inserido numa sociedade e nós estamos sujeitos a todos os outros fatores. Eu sou um cara que eu faço terapia uma vida inteira. É. Por quê? Para me conhecer, para melhorar, para hum. sofrer menos, para lidar melhor com o meu emocional. E mais recentemente, nos últimos 4 anos, eu entrei, quase 5, eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, aprendi outras ferramentas que tu conhece e Sim. estou trabalhando com isso. Então, hoje, eu posso dizer assim que eu entendo um pouquinho mais o significado da palavra mestre. Hum, Né? Só que entendi. eu fui formado em 2001. Olha quanto tempo passou. Né? Eu sei. E a gente fica achando que é alguma coisa diferente. Mestre de capoeira e tal. Sim, mestre. Aí é a frase do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Né? Porque, Exatamente. na verdade, essa palavra, a gente vai por pesquisar a origem, veio lá das zonas litorâneas, dos barcos de pesca e tudo mais, mas o mestre é alguém que executa um ofício com uma extrema habilidade, com uma grande vivência, né? E aí das artes marciais orientais vem a ideia do mestre sábio, da filosofia e tal. E aí vem o mestre capoeira, uma arte nova que tem 300 anos e que tem uma filosofia que eu me arrisco a dizer que está em construção. E se perguntar qual Com é a certeza. filosofia da capoeira para qualquer capoeirista, é liberdade. Tá, mas e aí? Fala mais sobre isso. Como assim? Como é que é liberdade se todo mundo tem que usar uniforme? Né? Como é que é liberdade se tu tem que ter uma graduação para mostrar qual é o estágio que tu está? Então, não é bem assim. Então, tem que definir. Eu acho que a filosofia da capoeira ela está em construção. Com E, mais certeza. uma vez, eu vou Totalmente. dizer, e voltando, assim, para ficar uma resposta pontual, tá? Eu dei uma volta na tua pergunta, mas a capoeira me ajudou muito no aprendizado dos meus medos, do meu desenvolvimento do próprio potencial.
do aprendizado da musicalidade, da luta, do jogo, do brinquedo, da importância da amizade, do perigo da falsidade, né? A capoeira é um retrato da vida. Sim. E não, eu não sou o primeiro a dizer isso, o Nestor Capoeira já falou isso lá na década de 90. Né? E a gente está inserido nesse contexto. Só que, como eu disse, o capoeirista, em geral, ele tende a ficar, não, porque a capoeira é isso, porque a capoeira é aquilo, como se estivesse numa ilha. Não está numa ilha. Não, exatamente. Isso se, por um lado, o cara está porque quando a gente vai para evento de capoeira, a gente fica em imersão, né? É capoeira de manhã, de tarde, de noite. Acorda no hotel, toma café com os mestres, capoeirista, e vai, roda na rua, almoço com os capoeiristas, de tarde, evento, de noite, festa e tal. Isso é um evento de capoeira. Né? E aí, quando termina, o cara fala, estou voltando para a família, estou voltando para minha casa cansado, né? Pô, joguei pra caramba. Pô, aí, qual é o papo que eu joguei? Pô, como é que foi meu jogo? Eu não é. Eu não, cada 10 capoeiristas, 11 perguntam isso, cara. Em algum momento. Exatamente. Não é? Exatamente. Não tem jeito, é complicado. Mas essa sua observação é bem interessante, mestre. É bem pertinente, porque é o seguinte, o senhor falou em relação à filosofia, e eu gosto quando alguém vem falar em relação à desconstrução, não do mestre de capoeira, eu não estou desmerecendo nenhum mestre de capoeira, que eu tenho o meu mestre, está vivo, o senhor tem o seu mestre burguês, tá ok? Tem grandes mestres, são importantes, mas quando a gente fala desses mestres, ele está falando de uma pessoa que já construiu uma vivência. Esses têm a habilidade e a capacidade de ter nas suas mãos essa ferramenta com autonomia muito mais plena. O mestre Cláudio Anadinho é o mestre Peixinho, eu tenho a sorte de conhecer ele em Brasília, entendeu? Ele é da linhagem que formou meu mestre também, perfeito? E ele fala o seguinte, eu não gosto da palavra filosofia na capoeira. Olha que interessante a observação dele. Ele é um grande arquiteto, amigo do Oscar Niemeyer, então um cara assim, de uma compreensão profundíssima da vida e da capoeira, né? Então ele tem condições de falar esse tipo de coisa. Ele falou o seguinte, eu não gosto muito da palavra filosofia dentro da capoeira, porque a filosofia tem mais a ver com o Oriente. Eu gosto da palavra fundamento. Então eu gostei desse retalho dele. Eu peguei essa palavra, eu dei muita palestra sobre fundamentos históricos. O que é o fundamento histórico? Tipo assim, o que é a história da capoeira hoje? Ela está sentada em cima de fundamentos históricos de dedicação, compreensão, construção de filosofia, construção da didática da capoeira, a escola Mestre Bimba, Mestre Pastinha, filme Remuso, todos os outros mais, Cantador com o Valdemar, né? São fundamentos que foram se ampliando cada vez mais. Tanto que a musicalidade da capoeira mudou, os jogos da capoeira mudaram, a estrutura dos eventos mudaram. Não existia nem eventos antigamente, a partir de Mestre Bimba e diante, começou a ter eventos com toda a formalidade. Sim. Então, são fundamentos. Se tivesse uma lacuna na história, se não existisse Mestre Bimba e Mestre Pastinha, a gente corria o risco de ainda estar assim, com muita dificuldade com a capoeira. É claro, ia para ter pessoas que iam construir, só que talvez com um pouco de retardo de tempo, temporal, só isso. Mas o que eu quero falar, essa fundamentação, essa construção, é como uma escada. Eu não consigo subir um degrau pulando lá para cima. Eu tenho que subir degrau por degrau, para poder entender todo o significado da escada. Então, a palavra filosofia, segundo ele, eu até concordo, eu uso muito a palavra filosofia na capoeira ainda, mas eu concordo com ele tirar a palavra filosofia para dar fundamento, e eu boto fundamento histórico, para poder justificar por que estamos aqui. Na verdade, tem as filosofias orientais e tem a filosofia tradicional grega, né? E sim, quando a gente fala filosofia, na verdade, a gente deveria estar se referindo, eu vou pegar alguma coisa que eu aprendi de antropologia aqui, a visão de mundo e ethos do capoeirista, né? Para o pessoal que está acompanhando aí entender que a visão de mundo é o conjunto de valores, que é certo, que é errado, que um povo tem, né? E o ethos, que gerou a palavra ética, ele é o comportamento desse povo baseado na mesma visão de mundo. Né?
Então, o capoeirista ele tem um comportamento. E ele é meio igual, assim. Ele vem se perpassando durante o tempo. Só que conforme, Mestre Vermelho, seja bem-vindo, Neto Pinturas, conforme a época que a capoeira passou, o capoeirista tinha um comportamento. Se a gente pegar o tempo das maltas no Rio de Janeiro, o capoeirista ele era um brigão, ele era um arruaceiro, eram verdadeiros marginais. Né? Exatamente. E hoje, qual é o comportamento do capoeirista? A grande maioria tenta mostrar uma atitude profissional, porque tem os seus alunos, trabalha com muita criança, tem os jogadores de capoeira, pega a galera das rodas tradicionais de cada lugar, pega São Paulo, a República. Tem cara que é só jogador de capoeira. E ele tem provavelmente é um profissional liberal, mas ele vai lá, vai jogar capoeira. Qual é o compromisso dele? Está na roda de domingo, sábado, e ter a performance dele, jogar dentro daquilo que ele entende que é o fundamento. Né? Então, o capoeirista tem um comportamento. E ao longo da... Por mais que... Isso quem está dizendo não sou eu também. O grande e saudoso Fred Abreu falou que querer jogar capoeira como se jogava há 30 anos atrás é uma representação falha, que a gente nunca vai conseguir reproduzir o que aquelas pessoas... Porque o que é a capoeira? Como qualquer expressão corporal, é uma expressão dos sentimentos do momento. Olha só. Já parou para pensar nisso? Isso aí pode trazer para a dança também. Eu estou falando isso como profissional de educação física e do entendimento que eu tenho. Então, o cara de 50 anos atrás, ele tinha um mundo do trabalho, tinha um mundo político, tinha um mundo familiar, e a capoeira tinha um significado para ele. Vamos pegar na Bahia e jogar lá na roda na Bahia, na roda de domingo com a domingueira, com a roupa mais bonita. E ali, e a gente olha aquelas fotos, só tem homens, na maioria, capoeiristas e tal, tinha um significado. Hoje faz uma roda de domingo num parque, invariavelmente, salvo exceções, está todo mundo de uniforme branco. Na roda com crianças, mulheres, jovens, adultos. Então, é impossível, é outro comportamento do capoeirista. Está fazendo sentido o que eu estou falando, Messi? Total. É porque a tecnologia mudou em tudo, né? Eu gosto de escutar algumas coisinhas e uma senhora falou uma coisa bem interessante. O grego, que fazia... era gladiador, o antigo, né? O romano, perdão, que era gladiador e tudo mais, lutador, ele andava em bigas. E os homens daquela época lá, alguns, a questão da sua relação com o etéreo, da relação com o sagrado, eram muito mais profundos. Hoje, o mesmo homem anda, assim, o mesmo homem, né? Mesma espécie, anda de carro a jato, de Ferrari, de carros sofisticados, e essa questão moral ficou diluída. Como eu perdi algumas coisas, entendeu? E é uma verdade. Eu estou falando assim, no contexto geral da humanidade. A gente vê pelos noticiários, tem muita pessoa conscienciosa e boa, graças a Deus. Mas, no geral, a população parece que perdeu muitos valores, né? Também por causa da propaganda, não sei lá, que não tinha naquela época lá, porque as pessoas ficavam mais condicionadas às suas próprias reflexões. Então, quer dizer, houve uma evolução da máquina, mas não tanto a evolução do homem. Tanto que hoje, quando a gente vai procurar falar sobre filosofia, conhecimento, relacionamento, a gente vai o quê? Ele tem que se reportar a 2.300 anos atrás, em Platão. Entendeu? Isso aqui deve ser incorporado na escola, nas pessoas, né? Para ter pessoas com uma quantidade muito maior de pessoas conscienciosas. E isso não está acontecendo. É reservado para um grupo de pessoas. É que o materialismo, seja qual for o conceito capitalista, ou o próprio, que eu não conheço profundamente, eu até nem quero me aprofundar nisso, a ideia de socialismo, eles são fundamentalmente desconectados. Um é o capital pelo capital, o outro é o poder do
do Estado e não se considera a tríade corpo, mente e espírito. Sim, Né? E aí acontece a desconexão. exatamente. Porque Muitas por que as ideias. pessoas hoje, antigamente, há 100 anos atrás, as pessoas tinham depressão? Tinham, provavelmente tinham. Eram outros problemas. Mas a luta pela sobrevivência, o cara, há 200 anos atrás, todo mundo, a grande maioria das pessoas que moravam no campo, quem morava na cidade já não tinha isso, mas quem morava no campo tinha que caçar seu alimento, tinha que plantar, Exato, né? exatamente. E às vezes cuidar para não ser caçado. Então, tinha Exatamente. outras, às vezes não tinha tempo de ficar deprimido. E esse ócio que nós temos hoje, o trabalho hipnótico, estou fazendo uma viagem aqui, ele traz situações, e eu, como sou um cara que eu trabalho com pessoas, eu atendo pessoas com desenvolvimento humano, e atendo, na verdade, eu dou aula desde 84, como eu falei. Então, eu tenho uma experiência de lidar com pessoas de longa data. Né? E o professor de capoeira, ele pensa que ele está só dando aula, mas da forma mais acertada ou às vezes errada, ele está atendendo pessoas. Ele está tentando conduzir essas pessoas para o caminho que ele acha certo. Já parou para pensar nisso? Isso é fantástico, mestre. Todo mundo tem uma certa impressão de que a capoeira vai muito além dessa atividade física, dessa cultura, dessa luta que a gente faz. Ela transcende. É uma questão de percepção. Tem muito a ver com a maturidade da pessoa na atividade. Tem gente que passa a vida inteirinha, não entendeu, tem gente que passa pouco tempo e entende logo. Entendeu? Então, quer dizer, existe alguma coisa por trás dos bastidores da capoeira que a gente percebe que há uma mudança. Teve uma vez, eu contei um evento de capoeira há muitos anos atrás, tinha 10 cordas vermelhas no canto conversando. Eu me aproximei, né? Eu fui o 11º, uma rodinha no meio do evento. E eles estavam falando sobre a filosofia da capoeira. Aí eu escutei, achei interessante o papo, né? E não saía daquilo ali. Aí eu perguntei, defina a filosofia. Eu perguntei porque eu queria aprender, né? Aí ninguém sabia definir a filosofia da capoeira. Aí por isso eu peguei, criei uma brincadeirinha chamada Atributos da Capoeira, que eu tento identificar a evolução do ser humano na capoeira de crianças a jovens. Não estou explicando a filosofia, porque eu também não sei. Estou dando o quê? Ferramentas para reflexão, entendeu? Então, veja só, a construção da capoeira na nossa vida tem muito de terapia. E o senhor, como trabalha com desenvolvimento humano, o senhor pode realmente... eu acho que o senhor tem melhores condições de fazer o quê? Onde está o cruzamento? Onde a capoeira tem para nos fazer melhor, baseado na ciência que o senhor hoje estudou e hoje o senhor é um profissional, um coach, né? Então, Messi, na verdade, hoje eu tenho outras percepções a partir desses novos conhecimentos, dessas ferramentas que eu aprendi nos últimos 4 anos, mas já há bastante tempo o capoeirista, por ser ou empregado ou autônomo, e autônomo aí já vai para o ramo do empreendedorismo, Sim. Como uma empresa, ele tem que ter esses 3 quesitos que uma empresa tem: missão, visão e valores. É uma coisa que poucas pessoas... Por exemplo, se eu te perguntar, tu sabe quais são teus valores? Tu saberia me elencar os teus valores? Eu já fiz contigo isso, né? Já. Eu sei que tu sabe, né? Por exemplo, se tu me perguntar qual é o teu valor, eu divido, de acordo com a ferramenta do coaching, eu divido em 6 áreas a minha vida. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, o meu valor na saúde é vitalidade e bem-estar. Eu vou estar sempre buscando isso. Então, eu tenho que ter ações coerentes com esse valor para chegar nesse estágio. E poder hoje estar jogando capoeira, estar com bem-estar, treinei hoje de manhã, estou dolorido e tal, mas estou de boa. Aí sei que amanhã eu tenho que trabalhar flexibilidade, vou para academia, vou trabalhar força também. Outro exemplo, por exemplo, nas finanças, eu estou olhando para lá porque meus valores estão ali na parede. Ó. Fantástico. Né?
Porque é o seguinte, ó, quando o indivíduo sabe quem ele é, fica mais fácil dele definir onde quer chegar. Então, a grande pergunta que eu faço, quando eu ministrei curso de capoeira, se eu for ministrar qualquer oficina, eu vou perguntar assim, tá, mas, galera, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é assim, capoeira para quê? Por que tu faz capoeira? Ah, porque eu gosto, porque me deixa bem, me traz saúde, me traz alegria e tal. Tá. Por que tu trabalha com capoeira? Ah, porque eu preciso sobreviver. Opa! Aí tem que dar uma parada, assim. Porque tudo aquilo que tu fizer só pelo dinheiro, não... Quando tu falou assim, por que tu trabalha nessa empresa se tu não gosta? Ah, porque eu preciso sobreviver. Esse cara, ele não está feliz. Não. Se não está feliz, não está entregando o seu potencial máximo. Fantástico. Se não está entregando seu potencial, não lida bem com as adversidades. A gente que ama capoeira, eu falo isso com absoluta tranquilidade do que eu já te conheço, a gente já lidou com muitas pedreiras, com alunos, situações adversas, resolver problema com o pai, com a mãe, do pai vir... Ah, mas o pai chegou para mim assim, ah, mas o meu filho não está evoluindo, o que está acontecendo com o seu trabalho? Olha a situação. Eu disse, não, meu trabalho continua o mesmo. O que eu posso dizer? Eu vou prestar mais atenção nele, vou conversar com ele para ver por que ele deu essa estacionada. Eu não tenho essa percepção. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pai. O que significa ele evoluir na capoeira? Ele ter uma melhor performance ou ele ter um melhor comportamento em casa? Aí ele olhou para mim e fez assim, sabe? Dá travada, né? É porque, assim, se olhar do ponto de vista da performance, que nós capoeiristas, a gente olha direto para isso, é 70%. Todo mundo. Exato. O que é um erro. Outro erro da capoeira, que eu considero na percepção do ethos, do comportamento capoeirista, é uma visão juvenil, a gente nunca fica velho. Uma coisa é ter espírito jovem, outra coisa é negar a idade. Exatamente. E não se respeitar com a personalidade que você tem, né? Do ponto de vista de você saber seus limites. Então, essas reflexões são importantes. Quando o cara sabe os valores, quando ele sabe a sua... Como é que ele quer ser reconhecido? Missão. Ah, eu quero atender o máximo de número de pessoas da capoeira para elevar a cultura afro-brasileira para um patamar que ela merece, de reconhecimento da sociedade, e que eu consiga ganhar bem com isso e atender mais pessoas. Visão, ser reconhecido como um grande professor de capoeira e alguém que atende, que trabalha dentro de uma proposta ética, profissional, valores. Ah, mas os valores estão aqui, eu acabei de falar, no trabalho, entusiasmo, no relacionamento conjugal, o amor, nos relacionamentos interpessoais, lealdade e honestidade. E na espiritualidade, plenitude. Esses são os meus valores, cara, eles são muito claros. Quando a gente sabe os próprios valores, e todo mundo sabe, só que a nossa mente pra gente, né? Então, aí fica confuso. Às vezes, pô, mas faça uma pergunta como essa para todo mundo que está aqui, a galera, pô, agora me pegou, eu vou ter que parar para pensar. Eu também já passei por isso, antes de botar aquilo no papel. E é natural. Perfeito. Até porque 95% da nossa mente está no inconsciente. A gente é guiado pelas emoções. Tá? Então, mas eu não me lembro por que eu respondi isso, mestre, que o tema ele é amplo, né? É muito amplo. Basicamente, assim, eu queria fazer só o cruzamento em relação aos potenciais, os atributos da capoeira que me fazem ser a pessoa melhor, até do ponto de vista terapêutico, né? E o que as suas ferramentas como coach e conclusão. E nos dão essas hoje eu percebo o que o coaching fez comigo é isso, me fazer perceber para chegar nesse tipo de raciocínio. A capoeira, em si, ela não é boa nem má. A capoeira é um jogo, é uma luta. Cultura, folclore, tradição.
Eu posso ensinar, Perfeito. transformar. Eu, com o conhecimento que eu tenho e que tu tem, a gente pode criar um gladiador. Sim. Não é? Mas quem é que vai segurar ele? É. Se não for Nem a educado? gente. De jeito nenhum. Né? Pega um menino com 13 anos, começa. Eu tenho pós-graduação em treinamento físico e desportivo, tenho todo um conhecimento da educação física, e coloco uma assessoria numa academia, ele vai treinando musculação, ajudo com o conhecimento que eu tenho, um pouquinho de nutrição, vou dando, orientando daqui e dali, eu deixo esse cara forte, bom de capoeira e tal. Mas se a cabeça dele não estiver boa, eu vou estar criando um maluco. Como a gente já viu muitos Perfeito. aí na capoeira. Tá? Não, com E o certeza. que a gente quer criar? Falando de valores e o que o desenvolvimento pessoal e a capoeira trazem de bom para o ser humano? O objetivo é formar cidadãos. Hoje se fala Sim. muito em liberdade de expressão e direitos. As pessoas só falam em direitos e falam muito pouco em deveres. É. Porque a minha Terceiriza a liberdade, responsabilidade, né? a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Exatamente. Só que a gente, às vezes eu penso que eu estou num mundo de autistas. Amnésia, cheio de amnésia, né? Não lembrei, esqueci. Como é que é? Ô, Mestre, a Não, grande questão é tipo assim, deixa eu, desculpa obrigado, me mestre interromper, Fantasma. grande fantasma, lá de, cara, ele tá longe, ele tá longe pra caramba, eu levando uma cidade, Singapura não, porra, eu tive uma live com ele, é toda cidadezinha, mas muito longe ele tá, mas um grande amigo, um grande capoeirista e um cantador de responsabilidade muito grande. Ô, Mestre, Legal. veja só, como é que eu funciono? Eu estou na capoeira há tanto tempo quanto o senhor, graças a Deus. Eu fui formado também em 2002, um ano depois do Não, tu é senhor. mais velho, tu é um mês mais velho. Exatamente. Não, de capoeira, mas eu fui formado em 2021, em 2001, né? E eu fui formado É, em 2002. Eu fui formado um ano depois, tá? Tá ok? Então acabou empatando aí. Então tá os kits, empatado, tá tá bom? empatado. Tá Tá bom. empatado. E eu estou nascendo na luta de entender como é que eu funciono. A capoeira tem um certo ponto da minha vida, Filipinas, obrigado, meu querido. A capoeira me ensinou, me mostrou mais ou menos como eu funcionava do ponto de vista mecânico, motor, entendeu? Algumas capacidades emocionais, que é muito aleatório, que a gente não tem estudo. Depois que o senhor passou para a mentoria de coach, eu passei a entender melhor as minhas emoções, precisa dividir, abrir tudo. Cara, existe um leque aí, que tu estava fazendo coisas certas e estava fazendo um monte de coisas erradas. Porque você estava focando, gastando energia em uma coisa que não te trazia nenhum tipo de retorno. Tipo assim, como capoeirista, eu, por exemplo, vou falar de mim, não vou falar de ninguém mais, só vou falar de mim. Eu já fui influenciado na década de 80 para ter grupo grande, 80, 90. E na época, todo mundo tinha grupo grande, então o meu foco era ter um grupo grande, entendeu? Então eu tinha o quê? Um aglomerado de pessoas, e eu cheguei a ter isso, que só me trouxe desgaste. Eu percebi que eu não estava emocionalmente maduro para ter aquilo. Por quê? Porque eu não funcionava nesse ambiente, entendeu? Eu não tinha incapacidade, não. Eu tinha incapacidade emocional, porque aquilo não me dava satisfação. E abri mão de tudo. Alguns vivem assim, com muitos trabalhos assim, específicos, aglomerando várias culturas dentro. Para quem gosta, para quem ama, como o senhor falou, legal. Para quem faz isso, para aparecer, para poder conseguir lobby, conseguir dinheiro, também vai estar fazendo atividade que é infeliz. Esse é um diagnóstico que estou fazendo das coisas que eu observo, né? Eu percebo que tem amigos meus que insistem em umas coisas que eu vejo que ele não está feliz. E eu não consigo explicar para ele, porque ele está infeliz numa coisa que ele está dedicando a vida dele. Porque eu já me dediquei muito em umas coisas que não trouxeram nada. Por isso que eu abri mão de tudo, de tudo. Então, quer dizer, eu aprendi na capoeira, na vida, e também eu tenho que me reportar a sua mentoria, que foi de excelência. Até recomendo quem quiser se conhecer um pouco melhor. Me ajudou muito a eu me entender melhor. Então, quer dizer, a terapia realmente ajuda. Aí, como eu funciono, esse funcionamento é emocional também. Show de bola, mestre. É muito bom esse feedback, porque ele sinaliza o caminho. Faz um ano que a gente trabalhou, né?
Faz quase Sim, um um ano que a ano. gente trabalhou. Muito obrigado, gratidão pelo retorno. Mas é o seguinte, o Mestre Vermelho falou aqui, a vaidade atrapalha tudo, né? Com certeza. Né? Mas sobre o autoconhecimento, Sócrates já falou lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses e do universo. Por que é importante o autoconhecimento para um mestre de capoeira? Porque quanto mais ele se conhece, mais ele sabe quando ele vai ficar bravo, quando a coisa não está boa, quando ele vai reagir mal. O que é a inteligência emocional? Acontece um fato, a gente sente a emoção e dá um significado. Sim. Olha só, fato, emoção, significado. E depois, se o cara tem inteligência emocional, ele não reage, ele age. E aí tem um mecanismo aqui, por exemplo, tem o neocórtex, tem o sistema límbico, vamos fazer aqui em 3 partes do cérebro. E aqui atrás o reptiliano. O reptiliano é aquele que o cara me bate aqui atrás, se eu não tenho a câmera no celular, eu levo um susto, ou eu bato, ou eu fujo. É sistema de defesa e ataque, cérebro sobrevivente. O sistema emocional é onde estão as crenças. E aqui na frente é a parte que corresponde à mente consciente, que é o neocórtex, que é o cognitivo que evoluiu das cavernas até hoje. Sim. Né? Aí o que acontece? Quando um cara me dá uma fechada no trânsito, ou eu estou jogando com um cara, vamos pegar a capoeira, e o cara me dá uma rasteira, me joga de bunda no chão. Nenhum capoeirista quer passar por isso. Bom, eu tenho 2 situações. Eu deixo a emoção me dominar, não paro para pensar. Não, eu vou lá e vou dar um bico nele. Porque vai ficar feio de qualquer forma, porque ele não vai recuperar o prejuízo. Vai ficar bonito se ele der uma rasteira no cara. Se ele der uma banda, se ele der uma tesoura. Agora, o que normalmente eu já vi acontecer, o cara levanta, dá um soco, dá um bico, dá um chute no cara que totalmente desproporcional ao fato que gerou essa situação. Por quê? Fato, emoção. Só que a gente tem uma amígdala no cérebro que tem o mesmo formato da amígdala da garganta. A amígdala vem do grego, amêndoa. Né? E essa amígdala, isso quem está dizendo sou eu, não sou eu, é o Daniel Goleman. Procurem lá na internet, galera. Sequestro da amígdala. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ela aconteceu um fato e a amígdala ela sequestra a informação que está no sistema límbico. Quase 10 segundos para que ela chegue no neocórtex e o cara possa ter uma ação racional. Principalmente em gatilhos emocionais. O cara me fechou no trânsito, me deu uma rasteira, me deu uma pancada na roda. Ah, não, vou devolver e tal, vou responder. Pô, o cara não pode fazer isso. Se eu parar e respirar e contar até 10, eu não vou reagir, eu vou agir adequadamente. Esse é o segredo da inteligência emocional. Deixa eu só um parênteses. Desde 10 segundos, é que eu quero lhe perguntar, só para entender melhor. Quando eu levo cai de bunda no chão, depois de uma rasteira, ou levo uma fechada, antes da emoção florir reativamente, eu penso, correto? O pensamento é mais rápido do que a emoção, ou a emoção é mais rápida que o pensamento? A emoção é mais rápida que o pensamento. Mas qual a capacidade você tem para controlar, então, se eu não vou pensar? É um ato irracional, então. Contar até 10. Então eu me dou a possibilidade, uso a ferramenta para que eu pense. O cara te fechou no trânsito. Tu não me conhece, a gente está andando e eu te dou uma fechada no trânsito. São Paulo deve acontecer isso toda hora. Aqui em Porto Alegre acontece toda hora. Toda hora. Nem fala. Aí o cara xinga o outro, o que o outro faz? Vai lá e dá um tiro. Sim. Acho que umas 10 vezes por dia deve acontecer isso. Infelizmente. É corriqueiro.
Primeiro, né, aí a gente vai questionar as armas, né? Para que arma numa situação dessa? Mas a questão é assim, se o cara pensar, ele foi xingado, e ele parar para pensar assim, pô, esse cara deve estar nervoso, eu não vou me meter com ele porque eu conheço a minha reação, não vai ser legal. Aí respira, se foi tu que errou, vai lá, abaixa o vidro, pô, desculpe aí, foi mal. Ou então fica com o vidro fechado e não responde ao cara. Quando um não quer, dois não brigam. Ô, Né? mestre, uma Mas pessoa... isso é uma só para concluir, isso é uma reação racional, e eu vou voltar para a amígdala, que nesse período de 10 segundos a informação chega no neocórtex e a gente consegue agir de uma forma adequada. Então, fato, emoção, significado. Aconteceu a emoção. Se eu der um tempo, eu vou dar um significado adequado. Se eu não der tempo, eu vou dar um significado de reação imediata. Perfeito, perfeito. Lisa Feldman, uma escritora também, acho que americana, ela falou o seguinte: toda a situação que o ser humano vive, o cérebro procura no passado algo relacional Sim. que ele viveu para poder responder à altura. Vamos supor, a questão da autoridade, por exemplo. Eu estou dando aula de capoeira e chega um adolescente que o pai é permissivo, a mãe não dá responsabilidade, o cara faz o que quiser da vida, quando a hora que quiser, não vai para a escola. E chega na minha aula, ó, senta aqui. Não vou sentar, não. Por quê? Ele não tem uma relação emocional, ou uma memória de autoridade da família. Então eu vou ter um problema seríssimo com uma pessoa que não me vê como autoridade. Aí o problema... Eu já tive. Então, eu acho que o maior problema aí não é na pessoa, é como eu vou filtrar tudo isso para contornar a situação. Seria isso? Eu não tinha 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje. E o que eu fiz na época? Ele chegava, me chamava de professor, né? Eu acho que eu era contramestre na época. Professor, hoje eu quero aula tal. Oi? Depois a gente faz tal. Ele tinha 10 alunos, né? Era um colégio particular, um colégio de classe alta e tal. E eles tinham capoeira depois do expediente, tipo às 6 horas. Tanto é que, às vezes, por vezes, eu fiz aula de relaxamento e meditação com eles, não dei aula de capoeira, de tão cansado que eles estavam. Era uma escola de turno integral. Sim. Aí tem que ter a sacada. Mas aí ele vinha, hoje eu quero aula tal. Aí eu fui levando, um dia eu fiz o que ele queria, no outro dia, eu quero essa aula, a sua aula está muito chata, eu quero isso. Aí eu disse assim, cara, e aí eu descobri que ele era aluno de um cara que era anos 90, tá? Aí tinha rivalidade. Eu acredito que eu cheguei à conclusão que um dia ele pegou o telefone e ficou gritando. Eu saquei que era ele. Ele tinha 12 anos, 11, 12 anos. Ficou dizendo o nome do grupo dele, repetindo, vai lá na roda, 12 anos para mim. Né? E tal, e grupo tal, né? Grupo tal. Mas ele estava pilhado. Ele já tinha um problema com relação com a autoridade e estava pilhado. Eu disse assim, olha só, cara. Um dia eu disse para ele, aqui na minha aula, quem determina, quem é a autoridade sou eu. Tá? Tu já vem me desrespeitando faz tempo. Então eu vou te convidar a se retirar. Se quiser mandar teu pai vir falar comigo, ele pode vir. Mas aqui na minha aula tu não entra mais. É uma solução inteligente, porque você vai ter que fazer o quê? Desconstruir o menino para reconstruir, só que você não tem tempo. Não, mas ali era bem complicado. Então são situações que a gente passa que quando está lidando com pessoas que tem que ter um preparo além da capoeira. É só pela autoridade, Não, ele não tinha isso em casa e provavelmente o pai colocou ele na capoeira para isso. Talvez o pai nem soubesse que... Não, sabia que ele estava na capoeira porque era um horário pós-expediente. Era mais 1 hora depois da aula deles. Sei. Então, foi uma situação bem difícil. Só que eu consegui contornar dessa época. Aí ele veio mais um tempo, depois não veio mais. O que ele queria, na verdade, era mostrar poder. Aí era um problema dele, com o pai dele, com a autoridade, uma questão familiar que eu não tinha como resolver. Poderia ter resolvido com auxílio do pai ou da mãe. Mas eles nunca foram lá.
Não, com Aí fica certeza. difícil. Porque a tríade na escola é assim, a tríade da escola é o aluno, a escola e a família. Se Sim. não trabalharem em conjunto, não funciona. Se a família... Mas isso é teórico. Isso é teórico. Não, isso é prático. Aonde? Não, veja bem, nós estamos falando de Como é que ideal, né? é ideal? Exatamente. Na verdade, a gente está falando a mesma coisa, né, Messi? A gente está falando Sim, como deve ser, como não deve ser. necessariamente como é. Exato. Hoje a escola virou um repositório de crianças, Eu né? sei Um disso. depósito de crianças, que os pais super ocupados e os pais querem, alguns, querem que os professores das mais variadas atividades resolvam algo que deve ser deles, que é a educação. A escola da formação, não educação. Exatamente. Educação é dos pais. A gente chama de Exato. educação esse conjunto de saberes, mas isso se confunde um pouco. Aquele comportamento, aquele ethos, a escola ajuda no sentido de ter regras para todos. Mas o É comportamento complicado. básico de respeito ao próximo, às pessoas de autoridade, tudo mais, isso vem de casa. E isso está se perdendo. Exatamente isso, Né? exatamente isso. Eu dou aula em escolas há muitos anos, 39 anos eu fiz agora, né? E o que eu estou fazendo nos últimos 15 anos? Mais evidência dos últimos 6 anos, com muito mais força, né? Toda semana, e isso eu não sou obrigado a fazer isso, eu presto um serviço para a escola. Ela me paga para dar aula de capoeira. Eu não monto grupo de capoeira em escola, isso não existe, tá? Quem pensa que vai montar grupo de capoeira em escola vai se perder. O que eu faço, mestre? Eu pego 5 crianças por semana e faço uma mentoria para os pais. Como? Eu faço vídeos, fotografia e vou mostrando para eles como é a evolução da criança. Não só a questão da capoeira, como a relação comigo e com os amiguinhos. É um feedback. Que eu não sou pago para isso, mas eu faço por quê? Primeiro, para manter um trabalho de qualidade. Segundo, reconectar a criança à família. Trazer ao pai a atenção em uma atividade que ele não está ali vendo. Eu dou oportunidade para ele enxergar aquela situação, entendeu? E passar a criar um vínculo maior entre ele e a criança e também entre ele e a família e a capoeira, claro, né? Levar a capoeira para dentro da casa da pessoa de uma forma muito mais justificada, positiva, com um resultado efetivo que a criança evoluindo. Porque é fácil, o pai botar a criança lá no começo do ano, chegar só ver a festinha no final do ano. Ele não acompanhou nada, não sabe nem o que significa da capoeira, está ali só para ocupar espaço, para ver a filhinha e pronto. Eu não gosto disso, eu gosto de fazer um trabalho bem específico. Não consigo atingir todos, porque não dá, é humanamente possível. Eu estou sozinho, né? Faço sozinho. Mas eu tento fazer isso, construir. Eu tive uma relação péssima também com uma pessoa parecida com o senhor, só que essa pessoa não foi treinar comigo. Alguém me deu meu número de telefone, tem uns 10 anos isso, para uma pessoa. Esse cara me ligou, um senhor, por que vem cá me ajudar, papapá. Por quem você? Sou fã de tal, e teu filho assim, queria que você ajudasse ele com a capoeira. Mas você não de alguém me deu teu telefone. Eu fui na casa do cara. Putz, eu fui na casa do cara. Cheguei lá, tava ele lá, o cara todo emocionalmente atrapalhado. Quando eu sentei no sofá, eu falei, cara, por que eu vim pra cá? Sabe aquele arrependimento profundo? Aí ele me apresentou o filho dele, o moleque na época tinha também uns 12 anos de idade. Aí começou a me xingar, me xingar, me xingar. Eu falei, pô, mas que... Assim, qual é a sua, seu velho? Sabe coisa assim? Na casa dele. Eu falei, opa, querido, seguinte, ó, eu tenho um compromisso agora, papapá. Não, dá mais um tempinho só. Aí veio o garoto, desculpa, qual é o seu nome? A sua professora Adelma, será que eu falei? Aí ele estendeu a mão para me cumprimentar. Eu, na casa dele, estiquei minha mão. Quando eu fui pegar na mão dele, ele cuspiu na minha mão, cara. O Messi Vermelho acabou de falar, tocar tambor para o maluco dançar. É, isso aí. Eu me levantei, eu não fui nem limpar a mão, foi na calça, fui embora. E bloqueei o cara. Não é problema meu, cara. Você vive com a bomba atômica. Rapaz. É complicado. Buraco de cobra não pode botar na mão. Eu fui botar a mão por educação, né? Mas tudo bem. Mas foi uma experiência que, graças a Deus, não foi para um ambiente de onde eu dava aula. Né? Aprendizado, né? Aprendizado. Porque imagina, mestre,
Esse é o aluno aí que não queria aceitar suas aulas e queria coordenar a sua aula. Se o senhor não tivesse qualidade emocional, tônus emocional, isso podia desencadear em violência. E o grito é uma violência. É. Não, graças a Deus, eu tive poucos momentos de muita brabeza, assim, dando aula. Sim. E com ele, em especial, o mestre Fermento está falando maturidade, mas a maturidade a gente adquire, inclusive, errando, né? Eu teve vezes que, Exatamente. às vezes eu chegava assim... Sem errar não aprende. Hoje, por exemplo, eu tenho a voz um pouco rouca, às vezes eu tenho rinite, às vezes até me atrapalha para cantar, porque eu dei aula muito tempo de educação física no pátio e falava muito alto. Aí a gente vai para as rodas de capoeira e também canta errado. Né? Não, canta errado, forçando Sim. a garganta para botar o que a gente acha que é axé. Quando, na verdade, o axé não tem nada a ver com isso. O axé tem a ver com a sonoridade, tem a ver com a afinação, que muita gente não entende isso, né? Às vezes o cara está cantando num tom e o coro está no outro tom, totalmente diferente. Eu vejo isso. Hoje me dói no ouvido, assim. É bem complicado. Não, a capoeira é assim. Uma coisa e axé é outra. Não tem nada a ver. E isso me fez, com o tempo, falar mais baixo, assim. Aí, nos últimos anos que eu dei aula em escola, eu estava no pátio dando aula, sei lá, futebol, ou alguma atividade recreativa, fazendo alguma coisa. E aí as pessoas espalhadas pela quadra, e aí eu pegava e fazia assim, ó. Antes eu fazia, vem cá, pessoal, todo mundo aqui, papá. Aí depois eu fazia só assim, ficava quieto, dava um apitinho, fazia assim, bem baixinho. Aí pegava, eles estavam falando, e eu pegava e ficava assim. Oh, o professor quer falar. Né? O silêncio é a melhor forma de se comunicar quando a gente quer dizer alguma coisa. Eu começava a falar, e aí alguém me interrompia, falava, eu parava. Ah, fala, senhor. Ah, tá, posso falar então. Tá bom. Aí eu conseguia, né? Mas eu levei um tempo para adquirir essa sacada. Né? Então, tudo é aprendizado. Então, a inteligência emocional para lidar com pessoas, a gente é testado o tempo todo, velho. O tempo todo. Todo tempo, toda hora. Né? É por isso que é importante. Quando eu dou cursos, eu sempre dou cursos, né? Eu dou curso 6 horas, que é minha carga horária de curso mais ou menos, e eu comecei a incluir o quê? A parte da manhã é só inteligência emocional. Para quê? Para a pessoa se entender. Tipo assim, você quer pegar um curso, uma mentoria para trabalho infantil, mas você quer o quê? Transmitir uma informação para as crianças. Só que é o seguinte, você é um agente de informação. Só que a criança também responde. Se você não tinha maturidade para entender a pergunta da criança, e a pergunta muitas vezes é uma matriculação, é uma brincadeirinha, é uma dispersão, entendeu? Ou a falta de autoridade, você tem que ter maturidade emocional para se lidar com aquilo. Porque é criança, não tem jeito. Mas quer ver uma coisa assim, falando de criança, que eu trabalhei uma vida inteira com crianças também. Olha como é que a gente começou o assunto e onde é que a gente foi parar, né? Loucura, né? Mas não foi nada combinado aqui, galera. A gente só está deixando fluir. Assim, ó, o que eu aprendi na minha vida de professor, porque o mestre capoeira é um professor. Acho que professor, como diz no Japão, o sensei. Meu respeito ao sensei. Né? Eu adoro trabalhar com professor. Eu não gosto de mestre, não. Deixa mestre para os mestres. Eu também gosto mais de... Mestre deixa para os mestres, né? Deixa para os mestres. Porque é o seguinte... a profissão da docência, o cara tem que amar aquilo ali. Se ele não amar, ele está no lugar errado. Está no lugar errado. E aí o que acontece? Mas as pessoas acham que amor é só paz e amor, falar manso e tal. Amor dá limite. Amor aponta o erro. Então, quando vai começar... Quando eu começava o ano com uma turma, eu sempre dizia minhas regras. Eu aprendi que o combinado não é caro nem barato, é só o combinado. Exatamente. Pô, mas tá muito caro isso. Pô, a gente combinou, velho. Como assim?
né? Então, dizia, ó, a regra é tal, tal, tal. E eu tinha a seguinte regra, assim, com as crianças, principalmente, uma faixa etária que eu adorava trabalhar, que eu tenho saudade, é de 10 a 12 anos, assim, 9 a 11, 12 anos. Eles são uns diabos, mas eles são muito engraçados. Tu conta piada, eu gostava muito de contar piada, eles morrem de rir, eles são engraçados, a criança é engraçada, né? E não é no sentido de achar, de fazer bullying com a criança. É legal ver os gurizinhos, assim, e eles gostam do professor, as meninas vêm implicar e ficam implicando um com o outro, assim, é legal, cara. E aí eu sempre dizia assim, olha só, cada um comigo tem 3 chances. Na terceira, vai sentar. Ó, fulano, primeiro. Ô, fulano, por favor, para de fazer isso. Fulano, senta lá. Espera um pouquinho, vai lá acalmar a tua cabeça. Daqui a 10 minutos tu volta. Pô, senhor, qual é? Estava sentado. Aí, às vezes eu chamava antes do tempo, estou comportado, posso voltar? Se não te comportar, vai sair de novo. E assim eu ia. Alguns eu tinha que encaminhar na direção, porque saiu. Então, essas situações. O que eu estou falando? Eu estou falando de limites. Exatamente. Educação sem limites não existe processo educativo. A liberdade é um conjunto de restrições. Ponto final. Só que eles não. A maioria hoje não tem em casa. Não tem. É complicado. E são as crianças mais problemáticas na escola. Exato. E aí o professor de capoeira, ele enfrenta um barril dobrado, se ele não está preparado para isso. Exatamente, se sente impotente. Porque é o seguinte, por que eu não consigo botar autoridade na criança que chega na minha sala de aula? Porque eu não tenho intimidade com ela. Quem é íntimo é papai e mamãe. São os modelos. E você sabe muito bem que o ambiente é mais poderoso que a genética. Então, em um ambiente, o pai é consciencioso, a mãe é de um jeito e tal, mas muitas vezes o ambiente familiar está contaminado. Entendeu? Primeiro, o Cortella falou claramente, uma coisa, eu adoro essa fala dele, os pais praticam o aborto emocional. Chega em casa, vai para a televisão, o filho fica no celular, dá comida na boca, lava a roupa do moleque, faz tudo pro moleque, papapá. Então ele é acostumado a receber, só receber. Ele não é acostumado a ter os deveres, só direitos. Entendeu? Quando chega na atividade, na sala de aula, até para namorar, o dia que a menininha, eu já vi muitos casos, a menininha terminar com o cara, isso já é tão importante, porque o pai e a mãe davam tanta importância para ele, o dia que levou um não, o cara, pum, se suicida. Aí vários casos assim, porque ele não aceitou aquele não. Olha a fragilidade emocional da pessoa dessa. Isso tem a ver na escola, na rua, no trânsito. O cara, não, mas por que você tem isso comigo? O cara fica nervoso. Por quê? É adulto fazendo piti. Por quê? Quando é criancinha, fazia piti em casa, papai, não, meu filhinho, vem cá, meu filhinho. Isso prejudica. Então, o que a gente acabou de dizer há minutos atrás? Que a gente aprendeu com os erros. Aí tem uma coisa chamada também limiar de frustração. Quando o cara tem um limiar de frustração muito baixo, no treinamento esportivo se fala o limiar da dor, a capacidade de suportar dor para conseguir terminar uma maratona, uma prova de atletismo. Mas o limiar de frustração muito baixo é a geração mimimi. Reclama de tudo, isso tá ruim, isso tá pesado. Aí o pai bota o filho numa luta. Aí tem o Gil, tem excelentes professores de jiu-jitsu fazendo karatê, tem todo um histórico da filosofia das artes marciais. Aí a capoeira enfrenta um problema. Porque se o professor não está bem preparado, ele não consegue lidar com essas situações. Aí bota a disciplina, aqui é bem claro e tal. Por exemplo, na escola que eu trabalhei, com um grupo de capoeira que eu tinha lá, que o nome do grupo, o nome do projeto era Capoeira da Escola. Projeto Capoeira da Escola, e o D era maiúsculo, né? Que era um projeto integrado, a minha forma de dizer que o projeto era integrado ao projeto político-pedagógico da escola. Então, eu conversava com eles para ver como é que eles estavam nas outras disciplinas, como é que eles estavam em aula. E eu usava uma barganha. Olha, velho, se tu não te comportar aqui na minha... Se eu souber
E geralmente os mais bagunceiros eram os melhores capoeiristas. Né? Porque é isso, né? Aqueles hiperativos. Vinha na aula, era o melhor aluno da aula. E na sala de aula era o mais bagunceiro. Eu tinha que chamar. Vem cá, Fulaninho, vamos combinar uma coisa assim. Vou dar um exemplo aqui. Mas aí eu recebi a informação que tu não está tão bem na sala de aula. A professora me falou que tu não está numa boa lá. Tu está incomodando na aula dela. Eu vou ter que te colocar no gancho aqui. E aí, como é que fica isso? Não, professor, eu vou melhorar e tal. Alguns tiveram que sair da capoeira. Então, eu tinha que usar esse instrumento de poder para conseguir fazer a barganha. Né? Exato. Mas eu acho que é o maior desafio, né? Com certeza. De quem dá aula para crianças, trabalhar com essas questões tem um assunto de limite. Muito lasto e muito profundo, entendeu? Mestre, vou fazer uma perguntinha. A sua transição, não, você não tem transição nenhuma. A sua adesão, não sei se essa é a palavra, ao conhecimento científico da emoção, do acompanhamento, entendeu? Isso, como é que se processou isso? O senhor já é um coach, né? Fala o seu currículo para a gente rapidinho, só para saber. Você é coach? Não, é master? Assim, eu sou professor de educação física, eu fiz pós-graduação em uma especialização em treinamento físico desportivo, depois eu fiz mestrado em teologia, né, com viés antropológico. Aí eu terminei, eu me aposentei em 2017, na verdade, eu encerrei meu trabalho na escola, e descobri que eu queria ser coach, porque eu participei de um curso em São Paulo em 2017, e eu vi que seria um bom caminho, e mergulhei, fiz cursos, várias formações de coaching. Mas eu sempre fui um cara da ciência, a educação física já me trouxe para a ciência. Né? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, qual é exatamente a tua pergunta? Como é que foi essa transição? Eu encerrei uma carreira de profissional de escolas, eu não pretendo mais trabalhar em escola. Eu cumpri minha missão e agora eu quero fazer outra coisa. E eu comecei a atender pessoas. Eu estava atendendo individualmente e hoje eu atendo em grupo também. Tenho grupos de mentoria de sabotadores, tenho grupos de coaching. Né? Meu trabalho desenvolveu bastante. Né? E como é que se deu essa transição? Eu tive que me reinventar. E o que é normal de uma pessoa que se aposenta? Menos o capoeirista não se aposenta. Eu continuei dando aula de capoeira e tal, mas só que eu sempre fui um cara que sempre trabalhou muito. Eu saía de manhã às 6h30 de casa, chegava às vezes às 11, dando aula em escolas. Não trabalhei só com capoeira, trabalhei com educação física, dei aula em faculdade, 20 anos, na disciplina de capoeira e outras disciplinas. A capoeira que me abriu todas essas portas. Aí quando acabou tudo isso, eu tive, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque só a capoeira não ia suprir isso. E eu já não tinha mais os alunos da escola. Eu tenho 2, 3 alunos hoje que eu dou aula no parque. Eu me ocupo com a capoeira. Agora, mestre, né? eu trabalho muito para o meu grupo, assim, o mestre Burguês confia muito em mim, me dá muitas tarefas, me pediu agora uma coisa, para fazer um prefácio de um livro e tal. Eu sou um dos coordenadores do ENCA Muzense, que é o evento científico que acontece desde 2013, que é a apresentação de eventos acadêmicos. Então, estou envolvido com muita coisa dentro do Grupo Muzense e coisas da capoeira. Mas isso não supriria a minha demanda de estar sendo útil. E aí eu fui para o coaching, e hoje eu atendo pessoas. Como eu te atendi, como eu atendo outras pessoas, eu vou continuar atendendo. Bom. É isso que aconteceu. Sensacional. Parabéns, mestre. Isso é muito bom porque, como eu falei no começo da live, não sei se chegou a ver, é uma das mentes pensantes. E esse pensar é como está na Bíblia, né? Eu também sou teólogo e fiz com filosofia também. Conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Só que essa verdade não é sobre o universo, sobre Deus, sobre mim, como eu funciono. Quando conheço essa verdade sobre mim, e essa verdade tem que o quê? Primeiramente me incomodar, me constranger. Por quê? Eu vou descobrir os erros que eu cometi e vou começar a corrigir. E o coach, a sua mentoria, me ajudou bastante. Te agradeço mais uma vez. Eu estou
batendo na tecla já 3 vezes, porque é importante, eu acho. Eu estou muito feliz com isso, tá ok? Ajudou bastante a abrir, descortinar essa escuridão, que o problema é o ego que nasce do desejo. Eu tenho vários desejos. Essas coisas não estão em mim, estão fora. Tipo assim, quando a pessoa está vazia, o que ela quer fazer? Ela quer preencher o seu espaço das coisas que ela já tem. Só que o que ela precisa preencher é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém que me ajude. E é importante, a gente pensa que sabe muito. Nada sabemos, isso é ponto final. Estamos aprendendo. O senhor acabou de falar que com 10 anos, olha, 10 anos de capoeira, o senhor não sabia nada. O senhor falou quando o mestre Glaucio estava lá. Quer dizer, olha a dimensão, 10 anos e eu sabia muito pouco, o senhor falou, as suas palavras. Isso é extraordinário. Sim. Isso é extraordinário. Quando foi Platão que falou que nada sei, só sei que nada sei, me Só sei que corrija, por nada favor. sei. Quando a pessoa fala isso, não é porque ele é simplório, não. É porque ele tem a dimensão do tanto a saber. Isso é humildade. Entendeu? Ele tem a dimensão, não é porque é ignorante, não. Ele sabe a dimensão do tanto a aprender. E claro, nada sei. E parabéns, obrigado, Mas mestre. então, obrigado, mestre. Deixa eu saudar aqui o instrutor Gato Seco, foi meu aluno. É um cara que eu tenho no coração, treinou comigo muito tempo. E obrigado pelo depoimento que escreveu aí. É um grande cara, um cara que eu gosto muito. Qualquer hora a gente tem que vadiar, Gato Seco. Faz É um tempo que eu gato não seco, te dou grande. umas rasteiras. Ele ficava bravo comigo. Sabe o que os caras Maravilha. ficam bravos? Sabe o que os caras ficam bravos com a gente? Não, vou pegar O leve com o quê? mestre. Aí o mestre vai lá e sacaneia os mais jovens. A gente tem que sacanear, né? Aí tem que respeitar o mestre, né? Tem que sacanear. Chega, pô, não vai me Não bater. Tu tem 25 anos, cara. Eu tenho 64, não vai me bater. Aí eu vou lá e sacaneio. Ó, isso é tudo do idoso, né, meu? Ah, Uma maravilha. Ô, mestre, eu preciso de fazer 5 fala, perguntas específicas. bora. O grande batateiro chegou aí. 5 perguntas específicas, depois eu faço as minhas considerações finais e o senhor encerra a live porque ela é sua, tudo bem? Claro, tranquilo. Mestre Carson Ciega, o que é a capoeira? Rapaz, capoeira para mim é Eu quero uma aprender. filosofia de vida. Filosofia de vida. É, Sensacional. E filosofia, amigo do saber. Sensacional. Mestre é. Carson, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Complicado, né? Alguém que sabe por que veio ao mundo, que está aqui para cumprir uma missão de uma das muitas vidas que eu já cumpri, e essa é mais uma, e que quer ser feliz e fica muito feliz podendo ajudar os outros, mas também podendo usufruir das coisas boas desse mundo. Mas que acredita assim que o bem sempre vence. Sim, exatamente. Sensacional, mestre. Isso tem a ver com identidade e propósito, certo? Sim. Parabéns, sensacional. Mestre Carson Cega, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza, mas a capoeira de uma forma bem orientada, por alguém que saiba o que faz e que se conheça o suficiente para poder orientar o jovem que normalmente é desorientado. Perfeito, perfeito. Mestre, vou lhe fazer uma pergunta inconveniente, desagradável. Elimina a Oh. capoeira da sua vida. O senhor nunca viu a capoeira. O que o senhor seria hoje? O senhor consegue alcançar? Não, seria outra pessoa. Outra Seria outra pessoa. Que pessoa, fantástico. Olha só a porque profundidade. outra pessoa, porque a capoeira ela me transformou em quem eu sou. Fantástico. Tem uma profundidade gigantesca nisso aí, não só um laço nessa resposta. Obrigado, mestre. Mestre Carlos Cega, o que o senhor espera da capoeira? Ah, eu gosto da música do Lulu Santos. Eu vejo a vida melhor no futuro.
Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Fantástico. Porque tem muita gente fazendo um trabalho legal aí, tem uma nova geração muito bem orientada. Esse negócio de que só os mestres sabem. Eu sou tratado como tal e tal, mas eu aprendo muito com a juventude. Eu acho que quem não parar para aprender com o jovem morreu. Com Os certeza. caras que eu me relaciono, a grande maioria, se eu pegar os meus seguidores do Instagram lá do outro de coach, né, Carson Sieg, a maioria é dos 35 aos 55 anos. E eu me dou incrivelmente bem com a galera dos 40 anos, assim, porque são os caras que estão no gás, que querem entregar para o mundo. A nossa história aqui nesse planeta é o que nós vamos entregar para o mundo. Exatamente. E tu sabe o que tu vem entregar? Ah, mas eu quero ser feliz, eu quero curtir, quero fazer... Né? Então, assim, e tem muita gente com muito potencial aí, entregando e ensinando gente da nossa idade, e vai vacilar quem não parar para aprender com essa nova geração aí que está bombando, essas novas gerações que estão bombando. Sensacional. Muito, muito bom, meu querido. Mestre Carlos Siega, o que o senhor pode oferecer para a capoeira? Fazer pela capoeira? O que eu posso fazer pela capoeira? Eu sempre tentei fazer, eu já fiz algumas coisas, assim, mas o que eu posso fazer pela capoeira é continuar, para aqueles que quiserem me ouvir, continuar dando aula, para aqueles que quiserem treinar comigo, onde eu passar, eu mostrar os valores que eu tenho, o respeito pela minha escola, pelos fundamentos da capoeira. Como o meu amigo aí de São Paulo, meu querido irmão de capoeira, o mestre Busca Longe, ele resume tudo numa palavra: postura. Busca Longe. É um menino, homem, menino homem aquele lá. Menino homem, menino homem. Porque assim, eu acho que é continuar amando a capoeira e sempre que possível fazer algo de bom por ela, né? Não fazer besteira com a capoeira, né? Eu acho que quem não faz besteira já está ajudando muito. Pô, com certeza, com certeza. Meu querido, eu quero te agradecer mais uma vez, é uma honra poder compartilhar contigo o seu conhecimento, a sua companhia, a sua amizade, falar que eu posso ser seu amigo. Engraçado. Com certeza. O mais interessante de tudo, independente da gente se conhecer fisicamente, já tem uma conexão, já tem uma sinergia, já tem essa coisa legal de carinho, né? Eu acho muito, muito interessante, porque a gente pode ver que todos nós somos um. Existe uma conexão universal que liga as pessoas, independente de estar perto ou não. Amigos, não precisa estar grudado com a gente. É importante saber que ele existe, que você está aí, entendeu? E construindo alguma coisa e que você colabora comigo diretamente ou indiretamente. Mas tudo que você fizer respinga na humanidade. Você traz uma voz forte, traz uma voz, um conhecimento, deixa uma mensagem e a pessoa, todo mundo na Terra tem uma missão, deixar a sua mensagem. Se você conseguir deixar a sua, fico muito feliz por compartilhar esse momento com você. Muito obrigado. Fique à vontade. A live é sua. Encerre do jeito que o senhor quiser. Gratidão, mestre. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos amigos aí, Mestre Vermelho, Mauro Morcego, Marlon, Mestre Marlon, e todos os que passaram por aí, por estarem aqui até agora. A gente está conversando há um bom tempo, né, mestre? Pô, passou o tempo. 1h40, quase. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, mestre, pelas tuas lives que tu tem feito aí, que isso é um grande serviço à capoeira. Porque a gente só pensa em jogar capoeira. Né? E pouco se conversa de capoeira. Então, esses papos aqui, isso aqui eu considero as tuas lives um espaço filosófico da capoeira. Obrigado. E muito me honra ter podido participar dessa tua live, ser teu convidado. É um cara reconhecido no meio. Me honra ser teu amigo. E o meu recado final é assim: não deixe de treinar a capoeira.
e pratique a capoeira, trate a capoeira como se trata uma criança, né, que a gente cuida dela, para que nada de mal aconteça, mas também trate a capoeira como um mestre que tem muito a nos ensinar. Só que eu vou fazer um contraditório agora. A capoeira a gente tende a tratar, eu vou usar o Mestre Pop, que eu concordo muito com ele, que a capoeira a gente tende a personificá-la quase dizendo que ela é uma entidade. Sim. Eu posso até viajar, e é crença minha, que tem uma egrégora espiritual que protege a capoeira, os orixás e tudo mais, independente do que as outras pessoas pensam ou não, eu penso assim. Pode ser orixá, pode ser, mas tem uma mentoria espiritual, porque a capoeira é para fazer o bem das pessoas. Mas o contraditório agora é que a capoeira é feita de pessoas. Sem as pessoas, o berimbau fica parado. Quem toca o berimbau é uma pessoa. Quem movimenta a charanga são pessoas. Quem cria a energia e se conecta com o berimbau e com a energia espiritual da capoeira são as pessoas. Então, sem as pessoas, a capoeira não existe. E o mundo precisa de pessoas boas que queiram fazer coisas boas com a capoeira. Então, esse é o meu recado. Sensacional, meu querido. Muito obrigado. Isso aqui lavou a nossa alma, a minha também. Vamos construir bons relacionamentos. E tem uma frasezinha que eu gosto muito. Isso é minha autoria, só para poder justificar essa mentoria rapidamente que o senhor deu para a gente. Você quer proteger uma criança? Faça com que ela te admire. Ok? Obrigado, mestre. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, me chama aí. Outra hora a gente bate um papo. E temos que vadiar, né? A gente tem que se encontrar ao vivo, né? Vou aí rapidinho. Um abraço. Agora, o ano que vem, eu tô com os projetos aí, a gente vai conversar. Tá bom? Com certeza. Abraço a todo Beijão. mundo aí. Valeu. Fiquem Tchau. com Deus aí. Axé, galera. Axé.